Olá pessoal, tudo bem? A gente vai fazer agora a segunda parte da cultura pop, né? Fizemos a primeira parte e agora a gente vai fazer a segunda parte da cultura pop. Bom, quando a gente está falando de cultura, existe uma cultura chamada de cultura erudita, né? E o que seria essa cultura erudita? É aquela que tem conhecimento, aquela que vem de quem tem conhecimento, né? Então, quando a gente ouve, por exemplo, uma música clássica, né? Onde as notas são mais bem elaboradas, onde a gente vê, por exemplo, um balé, onde é feito um ensaio através de uma coreografia, né? Tá certo? Tem toda uma história em cima da coreografia. Então a gente vai ver que essa cultura, eu pus esses dois exemplos aqui só para a gente poder ter como forma de pensamento, tá? Seria uma cultura refinada, requintada. E essa cultura refinada e requintada, né, que vem aí da música, através da música clássica, que vem através de um balé, tá? Ela é consumida por uma elite, né? Ela é adotada pela elite. Então a cultura erudita, a cultura, né, essa que tem instrução, ela é consumida por uma elite, tá? Exatamente mais refinada, mais requintada. Então, por isso, tudo essa cultura, como ela é mais refinada e requintada, por isso que ela vai ser consumida por essa elite, tá certo? E quando a gente olha esse tipo de cultura, seja na música clássica, que eu citei como exemplo, ou seja no balé que está ali do lado, a gente vai ver que não há nenhuma transgressão, né? Flui tudo dentro de uma certa normalidade, tudo dentro de uma certa calmaria, não é algo transgressor. Então você não vai ver, por exemplo, uma transgressão como você poderia observar, por exemplo, no rock, né? Com roupa, com cabelo, com um som mais impactante, algo mais agressivo. Não, tudo funciona dentro de uma ordem, de uma calmaria. Tudo bem, gente? Mesmo quem não pertence a essa elite costuma valorizar muito essa cultura erudita. Até porque quem consome essa cultura que não é popular, é uma cultura refinada, tá certo? Tem o desejo de ter uma ascensão social. Então é uma cultura que é consumida por uma elite que tem a sua ascensão social. E quem gostaria de ter ascensão social vai consumir esta cultura e, de novo, não é uma pegação no pé, não, juro, tá? O balé seria um exemplo disso. Então, quando a gente vai ao teatro ver uma apresentação de balé, nós estamos consumindo essa cultura mais refinada, né? Quando nós observamos aquela coreografia, aquela bailarina com os seus passos, com os seus movimentos, são movimentos pensados, coreografados, requintados, casados com uma determinada música. Isso sim é cultura refinada. Tudo bem? E a cultura popular? E a cultura que vem das massas? Qual seria a sua tradução? Existe uma cultura popular em contraste com o saber culto dominante, que nós falamos aqui até agora, né, que é consumido somente por uma elite, estaria muito distante da população de forma geral, tá certo? E segundo Antônio Augusto Arantes, que é pesquisador e urbanista, tá certo? Em contraste ao saber culto dominante, tá certo? Então, a cultura popular, tá certo? A nossa cultura popular em contraste ao saber culto dominante. Então, viria em contraste aí, né? Tá certo? Viria dentro de um contraste. E o que seria essa cultura popular que vai contrastar, tá? Vem aí com uma negação do saber, tá certo? Ou pelo menos com uma valorização de saberes diferentes daqueles que são celebrados aí pela ciência ou pelas universidades, né? São aquelas que vêm das tradições populares. Eu coloquei aqui uma tradição popular que no Brasil é muito famosa, é muito conhecida, que seria a festa junina, né? São as festas que comemoram ali os santos no meio do ano, né? Então a gente teria ali São João, São Pedro, Santo Antônio, né? Então nós comemoramos essas festas ali no meio do ano e são festas populares. Aliás, no Nordeste, essas festas populares já são festas gigantescas. Então essas festas no Nordeste, que são festas do povo, que tocam as músicas, né, ligadas a essa tradição, já se tornaram festas extremamente grandiosas, já se tornaram festas
extremamente gigantescas. Bom, uma curiosidade, a cultura popular também é transformada em cultura de massa, é óbvio, né? Atendendo aos interesses do mercado de consumo. Então, por exemplo, a gente pega o caso do sertanejo, né? A música sertaneja, aquela música raiz que conta a história do homem simples que vivia no campo, né? Lá era um agricultor, né? Tinha uma vida ligada, né? Toda a sua história estava ligada ali ao campo, né? À natureza, à produção da agricultura, da pecuária que ele fazia ali. Essa música que contava as histórias dessa gente, né? Ela sofreu uma nova roupagem, passou, né? Então a música, o sertanejo, né? A música caipira, que também é chamada de música sertaneja, né? Passou a ser chamado de sertanejo universitário, e não é de graça que ela é chamada de sertanejo universitário, porque como o pop é consumido por jovem, né? É o jovem que consome o pop, né? Então a gente vai ver aí o sertanejo sendo universitário. Então quem vai consumir o sertanejo será, né, entre aspas, os universitários. É lógico que isso não é uma verdade, né? E nem que essa música é feita por pessoas que estão na universidade, né? Majoritariamente os artistas, eu até coloquei aqui do lado alguns artistas, esses artistas seriam artistas universitários, não é isso, né? Mas esse nome sertanejo universitário porque tem uma conotação jovem por aí. Na verdade é uma música pop bem melosa, mas bem melosa, que não fala mais nada de campo, não tem nada, salve algumas coisas, traz ali um chapéu, uma calça mais arrochada, tal, mas do campo a gente vai ver pouca coisa ou quase nada. Que eu me lembro aqui, eu tô lembrando do chapéu, tá? Mas as vestimentas já são vestimentas urbanas e as letras são letras extremamente açucaradas, melosas, de relacionamentos complexos, que envolvem uma dificuldade enorme de pessoas poderem ficar juntas, e aí tudo isso é regrado com muita cachaça, com muito sofrimento, né? Afinal de contas são amores impossíveis. E aí, tá certo? Essa cultura da música caipira que passa para sertaneja, né? Na sertaneja tinha sofrido uma roupagem, né? Uma nova roupagem, né? Então, se a gente pegar ali Zezé de Camargo, Leandro Leonardo, tá? Chitãozinho e Chororó, já vem para uma nova roupagem, quer dizer, da música caipira vai para a música sertaneja, da música sertaneja já vai para o chamado sertanejo universitário, ou seja, houve uma transformação do caipira para o sertanejo e do sertanejo para o sertanejo universitário, ou seja, uma transformação. Eles se apoderaram, pouca coisa ficou daquilo que era original, pouca coisa ficou, tá? E se transformou numa cultura de massa. E nós estamos vendo aqui uma pá de artistas dessa nova geração que cantam esse estilo e que arrastam multidões e que tocam nas rádios, tá certo? Que fazem a cabeça de muitas pessoas. Tudo bem, gente? Bom, a cultura popular de raiz é aquela que é relacionada ao folclore, né? Tá certo? É aquela que vem das tradições antigas, tá certo? Que vem da memória cultural de um povo, né? Então nós também temos essa cultura que a gente chama de cultura popular raiz, né? Então, inclusive trazendo histórias, né, muito antigas, histórias até singelas, bonitinhas, engraçadinhas, que fazem parte do folclore. Como o Brasil é um país muito grande, o folclore brasileiro também é muito grande. Temos também uma cultura brasileira tipo exportação. Essa é uma cultura que rende muito para o país, tá certo? Apesar de configurar-se como parte de uma identidade nacional, a elite dominante, que não é nada boba, tá? Se apropria dos movimentos e objetos culturais, transformando num produto. A gente vai perceber que várias coisas que são da cultura popular do nosso país, né, que vêm das tradições antigas, acabam sendo apropriadas, ganham uma nova roupagem e acabam sendo vendidas na atualidade, né? Elas acabam sofrendo uma venda, né? Uma forma da gente falar sobre, uma ideia para a gente falar sobre isso, tá certo? Eu já coloquei aqui a questão do nosso carnaval, né? O nosso carnaval. Então, o nosso carnaval ele foi apropriado
pela elite e hoje tem uma roupagem feita pela elite, né? Vai ter uma roupagem aí feita pela elite. Lembrando que o carnaval brasileiro é diferente em cada região que ele acontece. Então, se a gente pegar o carnaval de São Paulo, ele tem uma característica. Se a gente pegar o carnaval do Rio de Janeiro, ele tem uma característica. Lá do Nordeste, na Bahia, ele tem uma característica. Em Pernambuco, em Recife, ele tem uma outra característica, né? Lá na região da Amazônia, ele tem uma outra característica. Então, como nós estamos falando de um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o quinto maior país do mundo, em uma diversidade étnico-cultural gigantesca, a gente vai ver essas diferenças até no próprio carnaval. E as elites se apropriam desse carnaval e transformam num produto para que ela possa consumir, né? Tá certo? Então, é levado para o grande público, na verdade, tá? E o que é o carnaval? O carnaval ele tem uma mistura de muitas coisas, né? Espírito de liberdade, eliminação dos padrões e normas sociais, a gente usa menos roupa, a gente pode beber mais, a gente vai se divertir, né? A gente vai tocar músicas que são músicas mais dançantes, as músicas são bem variadas ao longo do território brasileiro, né? Há uma diferença nas músicas de carnaval do Brasil, né? Porque você tem desde do samba, passando pela marchinha, passando pelo frevo, quer dizer, existe uma diferença muito grande no carnaval, mas de forma geral, nós temos um padrão no carnaval, que é o quê? Que é o espírito de liberdade, é de você se sentir livre e de eliminação dos padrões e normas sociais, tá certo? Aonde a gente vai ver ali espectadores e artistas que se confundirem. Então a gente vai ver gente pobre junto com gente muito rica, gente muito culta, ao lado de gente que não tem tanta cultura, eu digo a cultura acadêmica. Então você faz uma mistura de tudo e todos. Então o carnaval é uma grande mistura de tudo e todos, aonde você tem essa grande liberdade. E a gente transformou o carnaval num grande espetáculo, né? A chamada espetacularização. Então virou um grande espetáculo. A gente vê isso através dos desfiles nas escolas de samba do Rio de Janeiro, né? Eu coloquei aqui não só no Rio de Janeiro. Hoje nós temos dois grandes desfiles no Brasil. Nós temos o desfile do Rio de Janeiro, que já é um desfile tradicional, inclusive o desfile do Rio de Janeiro, ligado às comunidades, né? As escolas de samba são muito grandiosas, tem um número muito grande de passistas, né? E o dinheiro que vem dessas escolas, né, hoje já se sabe também, é dinheiro ali da criminalidade do Rio de Janeiro, né? O dinheiro que constrói esses carros alegóricos, essas fantasias, que conseguem fazer convites para artistas, atores, né, que estão aí na crista da onda agora da mídia, vem muito do dinheiro, por exemplo, do jogo do bicho, né, que é um ato ilegal feito ali no Rio de Janeiro. Então, o dinheiro do jogo do bicho conseguia bancar as escolas de samba, né? Conseguia bancar os barracões, conseguia bancar, né, a construção de uma escola, a construção de um desfile. Depois você tem ali a construção da disputa das escolas de samba, que vão, né, disputar qual que vai ganhar. Para nós que somos leigos é até muito difícil, porque o cara vai lá falando, né, uma nota 10 atrás da outra, em 9.9, 9.5, você não consegue diferenciar. A gente assistindo, para nós, réis mortais, aquilo é tudo igual, mas virou um espetáculo transmitido pela televisão e transmitido para o mundo inteiro, e se vendendo camarotes ali, se vendendo a questão da bebida alcoólica, se vendendo como é um povo, se trazendo turista, quer dizer, virou um comércio não só televisivo, mas um comércio ligado à bebida, um comércio ligado a camarotes, ou seja, virou um espetáculo em todos os sentidos mesmo, o que a gente está falando aqui do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Então, apesar da exportação do Carnaval reforçar um dos aspectos da identidade brasileira, o mesmo está perdendo a sua autenticidade, porque o Carnaval ele é feito por gente simples, por exemplo, no Rio de Janeiro, que mora ali nas comunidades, que mora ali nas favelas, e de repente você olha para isso, dá a impressão que isso foi feito por uma parcela da elite, mas uma elite ligada ao crime,
Uma elite ligada ao crime que consegue financiar esse glamour, essa luxúria. Você está vendo os camarotes no Rio de Janeiro e a luxúria das fantasias, dos carros alegóricos, tá bom? Então o carnaval tem isso. E o carnaval tem a magia de misturar tudo e todos, né? Também tem essa. Então você tem ali no camarote alguém milionário assistindo o desfile e aqui na avenida você vai ver uma pessoa simples que mora na comunidade e que está se realizando ali durante aquela hora da passagem do desfile. Então é muito interessante ver essa mistura que o carnaval consegue fazer, né? E lembra sempre com muita bebida, né? Rasgando a noite, enfim, né? Muita azaração aí no carnaval em todos os sentidos. Uma exploração da mídia enorme, tá certo? E, lógico, obviamente, a descaracterização, tá certo? De ser uma festa popular e agora uma festa mais elitizada, obviamente. Então, exploração midiática do carnaval descaracterizou o mesmo como festa popular e elitizou essa festa porque, afinal de contas, tá certo? Tornou-se uma festa olhando burguesa, né? Olhando essa magia, uma magia burguesa. Bom, e os americanos, né? Hollywood. E Hollywood, né? Já que nós estamos falando aí dessa questão da cultura, né? Hollywood está vendendo e faz isso de maneira majestosa, está vendendo o estilo de vida dos norte-americanos, está vendendo como vivem os norte-americanos, tá? Então aqui tem um dado muito interessante para falar para vocês. De cada 10 pessoas que saem de casa para ir no cinema no mundo inteiro, né? Nós estamos falando aí num conjunto de aproximadamente 200 países. 8,5 pessoas verão, 8,5 verão um filme dos Estados Unidos. Ou seja, vão estar vendo um filme americano. Se as pessoas que estão saindo de casa estão indo para o cinema e no cinema estão vendo um filme americano, eles estão vendo a venda da cultura americana ali no cinema. E ali, como eu estou vendo, desde do corte de cabelo, tá certo? Desde o corte de cabelo até a um modelo de narrativa, eu estou vendo isso de um americano. Então, de um corte de cabelo, passando por uma roupa, passando por um comportamento, passando por uma linha de pensamento, eu estou vendo aquilo que é feito nos Estados Unidos, pensado nos Estados Unidos, vivido nos Estados Unidos. É a venda da cultura norte-americana. Então, se a gente for pegar no mundo inteiro, a gente começa a viver, pensar, querer, desejar como um americano, porque a gente vai e olha na grande tela, né? O carro, a casa, o cabelo, o corpo, né? A pele, a beleza, a viagem, a gente começa a ver isso aí. Seja uma verdade ou seja uma mentira, seja aquilo uma verdade ou seja aquilo uma mentira, a gente quer ter algo parecido. Bom, e o Brasil? O Brasil, nós temos um Brasil pop, aliás, eu coloquei aqui 2 imagens desse Brasil pop, tá? Rivalizamos com a cultura dos Estados Unidos, é lógico, né? Nós temos a nossa cultura e concorremos com a cultura deles e temos filmes marcantes dentro da nossa cultura, como é o caso de Dona Flor e como é o caso de Tropa de Elite, que virou um filme sensacional, né? Virou um filme que chamou a atenção e contou um pouco da história do Rio de Janeiro, que se você ligar a televisão, você vai ver um pouco dessa história sendo reproduzida hoje, né? Corrupção na polícia, a questão dos milicianos do Rio de Janeiro, tá? A violência do Rio, a pobreza do Rio, a relação da política com tudo isso. Tropa de Elite trabalha de forma muito legal. Então, o Brasil produzindo boas obras, grandes obras. É lógico que isso é um modelo de obra, assim como Dona Flor, tá certo? E seus 2 maridos também é um modelo de obra, tá? Mas são obras feitas aqui no Brasil, né? É interessante a gente pensar que se a gente está consumindo uma obra brasileira, a gente está fazendo o dinheiro circular dentro do nosso país, valorizando o artista aqui do país, né? O cinema nacional. Às vezes a gente escuta as pessoas falarem mal do cinema nacional, mas não se esqueça, esse é o nosso cinema, é a nossa cultura, é a nossa história, é a nossa tradição. Então, temos que valorizar o que é nosso. Lembre-se, as pessoas saem de casa para valorizar o que é da cultura norte-americana e nós temos que pensar que nós também temos a nossa cultura. E aqui tem alguns números para você pensar nisso, em termos de venda. Thriller, né? O famoso Thriller, o disco do Michael Jackson, tá? Vendeu 1 milhão de cópias no Brasil. Olha como a gente consome essa cultura que vem de fora, tá certo?
Músicas para louvar o Senhor, o padre Marcelo Rossi, 3.228.468 cópias. Thriller vendeu 1 milhão. 1 milhão. Padre Marcelo, 3.200.000. Show da Xuxa. 3.200.000. Leandro e Leonardo, 3.145.814 discos. Então nós temos um mercado forte aqui no Brasil, muito forte, muito forte, muito forte mesmo. Tudo bem, gente? E produzimos grandes obras culturais. Uma das obras que nós produzimos foi a Bossa Nova, ritmo nacionalista, originário do samba, né? Então nós temos aqui um ritmo também, agora nós estamos falando de música, né? Tá certo? As letras estavam destacando características aí da cultura brasileira, a nossa famosa Bossa Nova. Surge em 1950, da fusão do jazz, da música estadunidense e do samba. Na verdade, não é só de samba, é uma fusão, tá certo? Brasileira. É um gênero musical urbano e fruto do processo de globalização. A Bossa Nova brasileira é um produto da globalização, que foi produzido pelo século XX. Bom, uma das críticas feitas à Bossa Nova na época é que a sua criação diz que ela deixa de lado as raízes musicais do Brasil, mas na verdade ela está fazendo uma fusão. E uma das músicas mais famosas, uma das letras mais famosas dessa época é Garota de Ipanema, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, tá certo? Então nós temos grandes nomes dessa época, né? Como Vinícius de Moraes, tá bom? Que vai marcar essa geração como um dos grandes nomes da época. Tom Jobim, o Toquinho que está aqui do lado, a galera que marcou a época da Bossa Nova. Aliás, essa imagem que vocês estão vendo, uma mesa, um cigarro, um violão, e tá faltando, não coloquei, mas um copão de uísque marca bem a galera da Bossa Nova, tá certo? Depois vem a Jovem Guarda, que procurava, né, elaborar um rock ingênuo, aí já era um rock mais água com açúcar, bobinho, aquela coisa assim. Eu já vi o Erasmo Carlos dando uma entrevista que, segundo o Erasmo Carlos, né, que não era por maldade ser um rock ingênuo. Na verdade, eles faziam aquilo que a geração deles estava acostumada a fazer, né? Músicas simples, letras alienadinhas, bobinhas, não era nada de espetacular. Foi um movimento cultural brasileiro, surgiu aí nos anos 60, né? Tá certo? Tinha até um programa de TV chamado Jovem Guarda, tá? Destacou muito, um dos caras que mais se destacou, um nome que surge na Jovem Guarda, que vem muito forte, que está até hoje muito forte no mercado, né? Com essas músicas com letras mais passivas, mas não estou fazendo uma crítica à obra dele, não, muito pelo contrário, tem uma obra muito, muito boa, é o Roberto Carlos. Roberto Carlos tem uma obra muito boa, é lógico, tem uma obra que vai ser questionada, principalmente a mais recente, mas ele tem uma obra muito interessante. E o Roberto Carlos sai da Jovem Guarda, que seria esse rock ingênuo. Depois nós temos o chamado movimento tropicalismo, do tropicalismo, que é um movimento musical criado por Caetano Veloso e Gilberto Gil, que pretendia fundir aí, é uma coisa muito doida. Eles desejaram fundir tradições da MPB com o samba e com música pop internacional. Então, na verdade, eles fizeram um bem bolado, né? Então, o tropicalismo é um bem bolado, né? Com humor, irreverência, atitudes rebeldes, anarquistas, eles procuravam combater o nacionalismo ingênuo, tá certo? Então, eles vieram aí com essa ideia de vamos combater esse nacionalismo ingênuo. Depois ali nos anos 80, e essa eu lembro particularmente, lembro porque eu estava lá, foi quando vem o rock nacional. O rock nacional vem pesado aí nos anos 80, mas aí nós já estamos falando do fim da ditadura militar para a transição para o regime democrático. A gente vai ver um rock ácido, um rock crítico, tá? Um rock pesado. E a gente vai ter grandes bandas da época, como é o caso do RPM, por sinal, esse disco que está aqui do lado, tá certo?
do Rádio Pirata, eu tenho esse LP, mas a gente vai ver o RPM, a gente vai ver a Legião Urbana, a gente vai ver o Camisa de Vênus, tá? O Metrô, o Kid de Abelha. Então, o Traje a Rigor, né, o Roger, que está aí até hoje, né, por sinal, sempre envolvido em polêmicas, o vocalista do Traje a Rigor, que toca no programa do Danilo Gentili, eles tocam no programa do Danilo Gentili, o Traje a Rigor está aí até hoje. A Legião Urbana não está porque o vocalista, o Renato Russo, faleceu vitimado pelo HIV, né, e com letras, né, que vem ali letras melosas, né, de amores, né, letras críticas também. O rock, nós não temos só essas bandas, né, vem Capital Inicial, vem Paralamas do Sucesso, né, mas são bandas que surgem ali na transição do fim da ditadura, por isso que eles faziam letras até mais ácidas, né, tá certo? Pesadas, críticas, né, as bandas vão fazer essas letras pesadas e críticas, tá? Porque a ditadura já caminhava para o final, né? A ditadura já estava indo para o final. E quando você olha para o Brasil, para a gente terminar essa aula, uma das coisas que é admirável no Brasil e que faz a formação da nossa cultura é esse sincretismo religioso, essa mistura de religiões. Mas essa mistura de religiões tem um motivo, pessoal. São as misturas étnicas que nós tivemos no Brasil. Não se esqueça que aqui no Brasil você tem o tronco indígena, aí chega o colonizador português, né? Você tem o tronco indígena, chega o colonizador português, tá? E junto com isso nós temos os negros que são trazidos aqui para o Brasil como escravos. Então o Brasil é uma fusão da cultura indígena, da cultura negra que foi trazida foram trazidos como escravos, e do português. O problema é que não veio só o português, veio gente de vários lugares do mundo, veio gente de vários lugares da Europa, espanhóis, italianos, alemães, sírios, japoneses vão vir para o Brasil e vão compor a população brasileira, e lógico que isso influencia muito na nossa cultura. Gente, vou parando por aqui, muito obrigado, a gente se vê na próxima.